Olá pessoal, tudo bom? Opa! Tá. Então pessoal, tudo bom? Vão entrando, espero que estejam todos bem, ok? Vamos aqui aguardar. Antes de eu chamar a minha convidada, dizer que o tema que nós vamos abordar hoje é liderança feminina em múltiplos negócios, ok? Vamos estar aqui com a Tânia Areias, ela já fez aqui o convite e eu vou pedir-la para entrar. A Tânia só tem que fazer aqui o convite, que é para poder entrar. Ok, deixa eu ver, está aqui já o convite da Tânia. E vamos pedir para a Tânia entrar com bastante saúde, ok? Lembrando que estarei aqui a fazer este projeto durante um mês, onde toda a quarta-feira estarei aqui a entrevistar uma mulher de negócio. Olá, Tânia! Olá, Evandro, então, tudo bem? Tudo bem? Tudo, minha Tá querida. E tudo, por aí? querido. Tá tudo ótimo. Obrigada pelo teu convite, gostei muito. Que Quero bom. dar-te os parabéns pelo teu maravilhoso projeto e estou aqui disponível para tudo o que tu queiras saber e para partilhar um bocadinho da minha experiência contigo e com todos aqueles que nos estiverem a ver. Que bom. Olha, sinta-te em casa. Antes de Obrigada. propriamente nós começarmos o nosso tema e aqui a falar, pessoal, estão a ver aqui esse aviãozinho que está aqui embaixo? Então, esse aviãozinho que está aqui embaixo, ele dá muito bem para que a gente convide outras pessoas. Então, vamos lá, todo mundo clicar aqui no aviãozinho, marcar algumas pessoas que é para a gente convidar para estarem aqui a participar da nossa live, ok? Dá pelo menos para enviar para 20 pessoas. Então, se nós todos enviarmos para 20 pessoas, vamos atingir um número grande e expressivo de pessoas que possam aprender um bocadinho aqui conosco. Ok? Bom, Tânia, olha, dizer a todo o pessoal que está aqui a assistir a live que este é um projeto, porque no mês de outubro será lançado um curso em que eu vou dar, em parceria com uma empresa chamada Bet People, que é uma empresa portuguesa e também tem capital angolano. E esse projeto vai se falar sobre liderança, desenvolvimento de líderes praticamente. É um curso que eu já dava em regime presencial, mas até então eu dava apenas para empresas, no geral, porque além de trabalhar no desenvolvimento de líderes, trabalhava também nas sinergias de grupo através de algumas dinâmicas que são em team building. E agora com essa pandemia, digamos que ela veio para. Ela meio que nos colocou todos num saco, todas as nossas ideias e crenças, sacudiu e disse: agora vocês vão fazer coisas novas. E temos estado a Exatamente, reinventar-nos a cada dia e à procura de trazer novas dinâmicas. O trabalho não pode parar, nós é que temos que nos adaptar. E exatamente. então, esse mesmo curso, que eu já dava em regime presencial, agora será dado em regime virtual. Claro, tem E que ser. então, como muita Tem que gente ser. não conhece, porque os meus contactos até então, como eu disse, era só com empresas, e agora por serem virtual, vai ser para quem quiser. Então Exato. eu disse, por que não alinhar-me às grandes mulheres de negócio? E então toda quarta-feira nós Ok, vamos estar aqui com uma mulher diferente para falar de um certo nicho de negócio. A Tânia é a nossa primeira convidada. Ela também é daqui de obrigada. Benguela, ok? E eu gostaria de dar a palavra a ela para que ela primeiro apresentasse. Olha, em primeiro lugar, eu admiro muito o teu trabalho, não só deste novo teu projeto, que conheci há relativamente pouco tempo e que me interessei, gostei muito. São tempos muito complicados que estamos a passar. A liderança já só por si é difícil e nestes tempos então é mais complicado. Mas há um outro projeto teu que eu admiro muito, que é o teu projeto com as nossas crianças.
o teu projeto pedagógico e é tão ou mais importante que este, que estamos a falar das nossas crianças. Agora, voltando aqui ao nosso mundo da liderança, eu sou administradora no Grupo Adérito Areias. O Grupo Adérito Areias tem várias empresas, tem vários interesses, embora as mais importantes e são as que eu mais estou ligada sejam do ramo das pescas, que é o sal e o peixe, e um pouquinho também a parte da agricultura e da pecuária. O Grupo Adérito Areias tem um universo de cerca de 5.000 trabalhadores, embora a minha equipa mais direta tenha apenas cerca de 50 pessoas, né, que é a minha equipa com quem eu trabalho diariamente, e depois então os responsáveis, os diretores da minha equipa têm então as suas próprias equipas, não é? E por aí adiante, porque uma empresa e uma organização não é feita de uma pessoa nem de duas, é feita de todos, não é? E um bom líder não se faz sozinho, faz-se com pessoas em quem acredita e das quais tem muito orgulho e acho que é por aí que podemos começar, não é? Em termos de Exatamente. apresentação, é mais ou menos por aí. E não sei o que é que queres saber mais, vai perguntando. Pois. Bom, pessoal, a Tânia, como disse, ela é de Benguela e é muito interessante ver uma mulher. Por que é que eu resolvi abordar a liderança feminina propriamente? Evandro, o seu curso é de liderança feminina? Não. O curso que eu ministro é de liderança no geral. Mas por que a liderança feminina? Porque a liderança feminina, nós estamos a viver uma fase em que temos alguns pontos muito em pauta, que é o empoderamento feminino e o empoderamento da raça negra. E então eu disse, bom, por que não tocar no empoderamento feminino, que é uma área que agora está muito sensível e está muito em pauta. E razão pela qual a Tânia é a minha primeira convidada desta quarta-feira. Bom, Tânia, eu tenho uma pergunta para fazer-te. Como é que tu começaste a tua trajetória profissional? Olha, essa resposta que eu te vou dar, eu conto muitas vezes essa história aos jovens que começam a trabalhar connosco. Como tu sabes, o verdadeiro líder do Grupo Adérito Areias é o meu pai. Pronto. Eu estou na administração, principalmente de duas das empresas. Ele é o verdadeiro líder, não é? Mas eu estou muito envolvida realmente com as equipas e com a administração e domino, pronto, sou o braço direito dele, vá, se é assim que se pode dizer. E eu conto muito esta história aos miúdos, como eu digo, que entram agora, porque as pessoas quando entram para um determinado trabalho, principalmente aqueles que já têm formação superior, eles entendem que têm que entrar já para cargos de chefia, mas as coisas devem começar por baixo e foi por aí que eu comecei. Eu fui mãe muito cedo e aos 18 anos eu decidi que não queria mais estar a pedir dinheiro ao meu pai para comprar minhas coisas e pronto, queria começar a seguir o meu rumo. Não tinha acabado o médio, porque entretanto engravidei muito cedo e tive que parar de estudar, então decidi que queria trabalhar. Ele não achou assim muita graça, porque preferia que eu acabasse os estudos e que me formasse e então depois seguisse uma carreira, mas não, eu insisti e comecei. E comecei por baixo. Comecei por aprender como é que funcionava um armazém, comecei por aprender como é que funcionava a contabilidade e por aí adiante. E hoje eu agradeço ter começado por baixo, porque isso é o pilar para que eu possa realmente gerir e administrar as pessoas que trabalham comigo. É o facto de eu saber e de eu ter aprendido a raiz e a natureza de onde saem as coisas. Uma empresa não é feita da direção. A direção é o final, a base da empresa. E isso nós temos que saber. E então comecei aos 18 anos, por baixo, pelo armazém, encontrei os líderes que estavam na altura, os administradores que me ajudaram imenso. Aprendi 80% daquilo que eu sei hoje, aprendi com as pessoas que estavam lá na altura, com a devida humildade. Eles mostraram-se sempre muito disponíveis e fui conquistando o meu espaço, o respeito por os que já existiam e pelos novos que entraram. E pronto, e cheguei onde cheguei. Olha, E eu fui. começo, após essa tua breve explanação,
eu começo a perceber o porquê és uma mulher de sucesso. É muito importante. Eu vou sempre alinhar as minhas perguntas, pessoal, a coisas científicas, tá bom? E dizer que vocês podem também participar, dar palpites. Depois vamos deixar um espaço que é para a Tânia responder algumas perguntas, caso o público tenha interesse. É muito importante isso que estavas a dizer, Tânia, do começar por baixo. Porque existe... eu ainda hoje estava a fazer uma live pela Universidade Oscar Ribas e é uma coisa que chamou-me a atenção e eu disse, existe uma pirâmide que dá-se na universidade, que é a pirâmide da administração, ok? Que é a pirâmide da administração das organizações. Essa pirâmide da administração das organizações, ela é mais ou menos assim. Eu desenhei aqui rápido, tá bom, pessoal? Ela é mais ou menos assim. Ela tem o nível operacional, tem o nível tático e tem o nível estratégico. Aqui no nível operacional, nós temos os colaboradores, que são os que executam o trabalho. São aqueles que colocam mesmo a mão na massa, têm contato direto com os clientes. Depois temos aqui o nível tático, que geralmente são os supervisores, são gerentes, são aqueles mais que supervisionam o trabalho daqui de baixo. E depois temos o nível estratégico, que são os administradores gerais, o PCA. Digamos que a Tânia agora está aqui, neste lado da pirâmide. Mas começou por aqui. E ela foi subindo gradativamente até chegar aonde está. E isto é muito importante porque se nós queremos conhecer o nosso negócio, é necessário conhecermos como é a sua produção, como é a sua linha de desenvolvimento. Isso é muito importante. Porque tem muita gente que ocupa cargos de liderança, mas ele não entende nada daquilo. Nada. E depois acaba por afundar o negócio. Tu, por exemplo, acredito que se houver uma crise do peixe, houver uma crise do sal, ou um colaborador querer enganar-te e dizer chefe, olha, houve esse problema assim, tu já consegues identificar se é real ou não. Sim, com certeza. É preciso, como eu te digo, para gerir, para ser líder talvez seja muito forte. Vamos pôr aquele patamar do meio, o administrador, ok? O diretor, o próprio diretor técnico. Para orientar a sua equipa, ele precisa de saber como fazer as coisas. E tem que saber como se faz, porque vai chegar o colaborador e vai dizer, olha, isto é assim, ele não percebe a mínima ideia de como funcionam as coisas e vai tomar a pior decisão. Então, tu tens que saber a natureza das coisas, tens que saber a raiz, para então poderes perceber se estás a ser, entre aspas, aldrabado ou não, e poder, dessa forma, tomar as melhores decisões e as mais corretas, não é? Sem afundar, não é? É claro que se cometem erros, né? Isso, errar é humano e todo mundo erra, mas a regra deve ser essa, nunca começar por cima. A menos que já venhas com um historial muito alto, com um currículo invejável, e aí sim tu és contratado especificamente já para um cargo de liderança. Mas isso não implica que não tenhas tido um percurso da pirâmide em outros empregos ou em outras empresas por onde tenhas passado, não é? Aí já é um caso diferente. Estamos a falar em crescer naquele sítio, não é? Pronto. Aí muda de figura. Quando começas no sítio, tens que seguir. Exatamente. É exatamente isso. E olha, disseste algo que chamou-me a atenção. Disseste que realmente as pessoas, muitas das vezes, elas são contratadas porque o seu currículo já mostra essa desenvoltura ou que ele já tenha tido esse desenvolvimento. E mesmo até, Tânia, que o líder ele não conheça o negócio, eu já tive um líder que, por exemplo, ele foi contratado, mas ele não conhecia nada daquilo que nós fazíamos. Mas ele era tão humilde, que ele uma vez chegou assim para mim e ele disse assim, olha, eu não sei isso, mas vocês sabem. O que aconteceu? Ele nos ganhou. Ele nos ganhou. Ele ganhou a nossa confiança. Nós ficamos mais engajados. Nós nos sentimos com um senso de utilidade. Nós nos sentimos úteis para aquela empresa. Exatamente. Porque sabemos que, afinal, contam conosco. Sabem que nós realmente sabemos fazer as coisas e nós realmente temos importância para aquela empresa. E então, lá está. Uma das características que um verdadeiro líder deve ter é justamente isso, a parte da humildade. E isso é muito importante. Bom, Tânia, acredito que tu, como empresária, já deves ter passado por muitos altos e baixos. Ninguém vive só de sonhos, né?
Eu gostaria que, por exemplo, tu dissesses, não todos, mas algum obstáculo que tenha assim te marcado e tu digas, poça, se pudesse eu mudava essa parte da minha vida, essa história, ou então eu teria feito diferente. Existe algum obstáculo? Qual o maior obstáculo que já passaste enquanto mulher? Atenção, enquanto mulher, qual é o maior obstáculo que já passaste nessa fase como empreendedora, como líder de negócio? Enquanto mulher, talvez tentar subir para o barco e estar de mini saia e não conseguir. Não, é assim. Enquanto mulher, eu essa parte dos obstáculos enquanto mulher é muito controversa. Obstáculos nós temos todos os dias na gestão. Como líderes, seja qual for a área em que a gente esteja da empresa, todos os dias temos obstáculos. Uns mais altos, outros mais baixos, e a vida também não teria graça se não houvessem obstáculos. Enquanto mulher, eu olho para as coisas de uma forma diferente. Eu tento cumprir os meus objetivos, os objetivos da empresa, né? E sem me deixar abalar pela condição de ser mulher. Eu sou aquela pessoa que está ali para desempenhar aquele papel. E quando aparece um obstáculo, eu não olho para o obstáculo e digo, isto está-me a acontecer porque eu sou mulher. Mas eu estou a falar isto do meu ponto de vista, não é? Eu olho para o obstáculo e digo, isto é um obstáculo que eu tenho que ultrapassar. Por isso é que eu fiz essa brincadeira da mini saia, porque, pronto, não é? Nós temos ali determinadas áreas de trabalho que são muito masculinas, obviamente, não é? E se tu me disseres, olha, Tânia, o gerador avariou, vai lá resolver o problema. Isso é um obstáculo para mim. Mas não é por eu ser mulher, é porque eu não percebo nada de mecânica, ok? E então eu não consigo enumerar um obstáculo e dizer-te, olha, aconteceu-me isto ou aconteceu-me aquilo porque eu sou mulher. Não, eu não consigo enquadrar nisso. Eu tento sempre ultrapassar os obstáculos da melhor forma, sem me olhar como mulher, mas sim como profissional. Ok. Olha, isso é muito importante estás a dizer. Mas estatisticamente há uma empresa especializada em pesquisas. O pessoal que está a assistir a live, se quiser, pode ver. Coloca ali no Google, chama-se Great Place to Work. É uma empresa norte-americana e eles fazem muitas pesquisas. E justamente por que que eu resolvi falar da liderança servidora? Porque algo chama liderança feminina. Porque algo chamou-me muita atenção. Quando eu estava a ler o artigo, acho que há um mês e pouco atrás, quando eu estava a elaborar este projeto, e nessa empresa de pesquisa, dizia que as mulheres trabalham mais que os homens. Sabes porquê? E eles justificam, mas eles não fazem isso aleatoriamente, não. Isso passa tudo por um processo de pesquisas, entrevistas e tudo mais. São dados estatísticos mesmo. E eles dizem que as mulheres trabalham mais que os homens. Porquê? Porque as mulheres têm a necessidade de se provarem mais que os homens. As mulheres elas têm a necessidade de serem reconhecidas, tanto pelas pessoas de fora como pelos próprios funcionários. Ao passo que o homem, ele já vem com aquele estigma de homem, líder, prontos, digamos assim, ou colocamos dessa forma, e não precisa de provar tanta coisa. É que a mulher, além de provar a sua competência, ela tem que provar que está ao mesmo nível de um homem. O que é que Percebes? acontece? Isso é um estigma da É um estigma. sociedade. A sociedade impôs-nos que o homem é o patamar mais forte, a mulher é um ser mais frágil e tem que ser dominada até certo ponto. E é um estigma que a sociedade criou. E cabe-nos a nós, e quando eu digo a nós, é a mulheres e a homens, gerir a coisa da melhor forma e com inteligência. Pronto. Para te dar um exemplo, quando eu comecei a trabalhar nas salinas, porque eu comecei pelas salinas, a maior parte das empresas surgiram depois. Há 25 anos atrás, a esmagadora maioria dos funcionários eram homens. Eram os homens que puxavam sal, as mulheres limitavam-se a fazer pequenos serviços, entre eles servir água a quem estava a trabalhar.
Hoje, 80% das trabalhadoras das salinas são mulheres a fazer esse trabalho. O que é que acontece? O mundo vai evoluindo e vai evoluindo naturalmente. O que é que acontece? As mulheres, pronto, são inquéritos que se fazem, são estatísticas e é uma realidade. A mulher ainda hoje é muito discriminada, é muito É, colocada de lado e tem muita necessidade de se afirmar mas tu olhas para o mundo de uma forma geral e vês mulheres como Angela Merkel e por aí adiante, e presidentes da República, que se calhar não precisaram de fazer muito esforço para se destacar. Porque por si só têm uma natureza de liderança. E quando tu acreditas muito naquilo que tu és, quando tu tens a certeza da tua capacidade, quando tu estudas para isso e assumes aquele papel, dificilmente te vão pisar. Ou dificilmente vão pisar aquela mulher. Porque já está dentro dela, já faz parte do sangue. Tudo o que é é empoderada. forçado, tudo o que é forçado não é natural. Se eu me esforçar todos os dias para provar às pessoas ou aos homens que trabalham comigo que eu sou melhor ou que eu posso fazer melhor, eu estou a cometer um erro. Eu tenho que ser como sou. Tenho o meu espírito, tenho a minha natureza. E a partir daí as pessoas vão começando a respeitar e vão começando a aceitar a minha condição da forma como eu sou e não por esse esforço que eu tenho que fazer, porque na realidade eu não faço esse esforço. Eu, pelo É menos, falando natural. por mim. Agora, eu sei que posso ser aquela pequenina percentagem de um inquérito que foi feito a 1.000 ou a 2.000 mulheres, né? Porque isso acontece, não é? É uma realidade. Então, acho que parte tudo muito de nós acreditarmos em nós próprias, né? E dizemos, eu vou conseguir fazer isso, né? E é por aí. Olha, a parte científica que eu estava para dizer, eu acho que já disseste. Já não preciso dizer mais nada. Não. Olha, e puxando isso que estamos a dizer, acredito que tu já participaste em muitos fóruns económicos, fóruns empresariais. E alguma vez, qual foi, por exemplo, a reação dos homens ao verem que, por exemplo, tu ias representar um grupo de grande negócio? Porque o vosso grupo é um grupo muito grande. Ele tem 5 áreas, não é? O Sim, vosso grupo. tem 5 áreas, mas tem três principais, que é as pescas, pronto, pescas que abarca o sal e o peixe, e depois tem a parte das fazendas da agropecuária, não é? Depois tem outros ramos, importação, exportação, comércio, mas não são tão significativas, não é? Uhum. E o que é que acontece? Quanto a esses fóruns, sabes que nem é nos fóruns que tu notas grande diferença porque os fóruns normalmente e são no exterior do país. Não fui a muitos, porque vou-te dizer aqui um segredo que não é segredo para aqueles que me conhecem. Eu sou muito mãe galinha e sou muito agarrada aos meus filhos. E prefiro pôr-me ali atrás da secretária, ir lutar nas salinas ou ir à pescaria do que andar a viajar pelo país a participar em fóruns. Então, prefiro sinceramente que seja o meu pai a fazer esse papel, porque ele é top nisso. E então eu não vou assim a tantos fóruns, mas não é bem nos fóruns que eu noto alguma resistência. Noto mais em aquela reunião de negócios em que se fala no nome da pessoa, em que a pessoa que te vai receber ou com quem tu vais apresentar, que for apresentar, e a pessoa está à espera que chegue um homem, não é? E quando chega uma mulher, a gente sente que há aquela coisa, então, mas o que é que estás aqui a fazer? A falar de barcos e a falar de peixe? Isto é assunto de mulher? Pronto, isso é frequente. Mas é como eu te disse, quando eu começo a falar, e porque sou autodidata, e quando me falam de um barco, eu vou pesquisar e eu sei onde é que começa o barco, onde é que acaba e o que é que ele faz. Quando eu começo a falar e quando as pessoas percebem o conhecimento profundo que eu tenho sobre aquele tema, aquela primeira pedra de gelo que surge porque és mulher acaba por derreter, ok? Mas há pessoas que são muito extremistas, não é?
E também já tive algumas situações de estar a falar, de não falar, e quando chegar a minha vez de falar, a reunião acabar, né? E tu sentes claramente que há ali uma espécie de resistência, mas é como eu te digo, não, não se pode chocar. E quando eu digo não se pode chocar, nós não podemos responder nunca quando somos maltratados, seja de que forma for, quer a nível rássico, quer a nível de cariz sexual, seja de que nível for em que se verifica aqui uma. Nós não podemos reagir com a mesma arma com que a pessoa nos atingiu, porque não é assim que vamos lá. Pelo menos é a minha opinião. Nós temos que mostrar à pessoa que nos está a querer atingir, que nos está a querer prejudicar, que nos está a querer discriminar, que nós somos capazes e somos melhores. Quanto mais não seja por sermos diferentes ou por sabermos fazer as coisas, temos que lhe mostrar de outra forma que nós somos melhores. E é isso que eu tento fazer sempre. Quando eu noto que há ali algum tipo de discriminação, não é fácil gerir isso, porque às vezes a gente tem vontade de partir para a agressão e dizer assim umas quantas verdades. Mas não é o melhor caminho, efetivamente. E eu tento dar a volta com jeitinho, com calma. Lá está uma coisa que as mulheres têm, que dominam aquele jeitinho. E normalmente eu consigo contornar a maior parte das situações. Que bom. Olha, isso que estás a dizer, agora até surge-me uma pergunta. Alguma vez já te sentiste, diminuída por alguém, por algum homem, não por alguém, porque podia ser uma mulher, eu prefiro colocar mesmo um homem, justamente para... O nosso objetivo aqui é justamente quebrar certos estigmas com a mulher, na liderança, no caso. Já sentiste que algum homem tentou diminuir-te como mulher de negócio? Diminuir, se calhar, é um termo muito forte. Porque sabes Uhum. que o que é que acontece? Como te disse há pouco, na minha posição, eu sou um tanto ou quanto privilegiada. Porque eu trabalho numa empresa familiar, ok? A pessoa que está acima de mim na empresa não vê as coisas dessa forma. Tanto que a nível de grupo, o número de homens é o mesmo número de mulheres. Não temos predominância, não é? Estão distribuídos pelos diversos cargos de chefia e é igual, não há diferença. Então eu aí sinto-me um bocadinho privilegiada porque nunca vivi, e eu sei que há muitas mulheres que vivem essa discriminação, e eu nunca vivi diretamente na pele. Então, mas e depois há outra coisa. Com o andar do mundo, com o desenvolvimento, com esta globalização, as pessoas também já começam a disfarçar um bocadinho, não é? Não há aquela agressividade direta. Ainda existem algumas pessoas, muitas, mas já começam a ir disfarçando e ir fazendo a tal discriminação com alguma subtileza. E a gente, nessa altura, com a devida educação, finge que não percebe e contorna a situação da forma que for mais oportuna na altura, né? É a minha ideia neste tipo de situações. Olha, isso que estás a dizer, isso realmente acontece, isso é uma realidade. E, Tânia, sei que tem muita gente aqui, porque eu estou a ver muitos comentários aqui a dizerem que trabalhar com essa mulher é um privilégio, certos elogios aqui, então isso é bom. Mas eu queria saber, Tânia, bom, existe uma diferença muito grande entre o poder e a autoridade. Nós, quando falamos de poder, estamos a falar de uma faculdade de poder coagir as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos que elas façam. E já quando falamos de autoridade, estamos a falar de uma habilidade de influenciar as pessoas. Tu te sentes com autoridade para com a tua equipa? Tu sentes que realmente consegues influenciar eles de alguma forma, de forma positiva, a fazerem as coisas para o bem?
Olha, sabes que eu costumo dizer que o poder é o maior veneno que as pessoas podem ter. O poder faz mal às pessoas. E as pessoas devem ser preparadas previamente a quando lhes vai ser atribuído algum tipo de poder. Nem toda a gente sabe, a maior parte das pessoas não sabe lidar com o poder. E pior ainda é quando perde esse poder, ok? Autoridade. Acima de tudo, nós temos que perceber, e principalmente aqueles que gerem as equipas, e tu melhor do que eu, sabes disso, que és professor e que dás aulas, há uma coisa que se chama humildade. E nós temos que ter sempre presente que nós não sabemos tudo. Estamos ali para aprender todos os dias, sejamos líderes ou não. E a autoridade é uma coisa, o respeito, nem vou pela autoridade, o respeito é uma coisa que se ganha, que tu adquires. Uma coisa é as pessoas terem medo de ti pelo poder que tu tens. Outra coisa é tu ganhares a autoridade porque conquistaste o respeito das pessoas e aquelas pessoas olham para ti como um líder verdadeiramente, ok? Com respeito e não com medo, porque um gestor, um diretor de um departamento a trabalhar com medo não vai lá nenhum, ok? Isso. E o poder, na minha opinião, gera medo, não é? Então, nada como a devida humildade, não é? Saber conduzir as pessoas pelo melhor lado, de forma que tu conquistes essa autoridade e não que seja imposta. Tu podes chegar e dizer, eu é que mando aqui, as coisas estão assim, vão ser assim. Só que eu tenho a certeza absoluta que se tu entrares dessa maneira, 50% do teu grupo de trabalho que estará descontente vai fazer tudo por tudo para que as coisas corram mal. Isso sem dúvida nenhuma. E então eu prefiro ir pela parte da humildade. Mas humildade não é também uma pessoa ser subserviente e ser a boazinha, porque eu não sou boazinha. Sim. E as pessoas que trabalham comigo sabem que eu não sou boazinha. E eu, de princípio, como eu te disse, de raiz, eu trabalhei com pessoas que me ensinaram a ser rigorosa, foram muito exigentes comigo. Aliás, o meu pai é muito exigente comigo, muito. E isso faz com que eu saiba ir tendo ali um equilíbrio. E agora, o poder é muito atrativo, porque assim, eu efetivamente posso dizer que eu tenho poder naquelas empresas. Tenho, mas eu tenho que saber controlar esse poder, porque senão Uhum. eu vou me transformar num monstro, não é? E o Exatamente. objetivo não é esse. E então eu sei que tenho poder, mas tenho que ter o discernimento de perceber até aonde vai o meu poder. Então eu prefiro ficar-me pela autoridade, como tu dizes, não é? Exatamente. E acho que fazes muito bem. Doutora Andreia, muita gratidão. Olha, aqui temos a Mila, está a dizer que és brava. A Mila trabalhou comigo muito tempo e conhece muito bem. E Olha, sabe realmente, como é que é. uhum, realmente isso que estás a dizer é muito importante. Eu carrego um lema comigo. Para toda a equipa que eu lidero, eu procuro ser amável com as pessoas, mas duro com os processos. Porque eu tenho que amar as pessoas que estão comigo. Eu tenho que cuidar das pessoas que estão comigo. Porque se eu cuidar das pessoas que estão comigo, da minha equipa, eles ajudam-me a cuidar do meu negócio. Mas eu não posso ser amável com os processos. Eu tenho que ser rígido com os processos, porque senão a coisa também não anda. É. Essa parte da rigidez olha, se calhar agora há bocado falaste dos obstáculos e essa parte da rigidez, eu sou muito exigente comigo e se calhar até exigente demais e tenho um problema. Eu tenho uma equipa a trabalhar comigo e se alguma das pessoas que trabalha comigo, mais diretamente comigo, comete um erro, eu interpreto esse erro como sendo meu. Eu não delego o erro, não chego e não digo, olha, tu erraste, fizeste mal, prejudicaste a empresa. Não.
eu sou responsável pelo erro dessa pessoa, porque eu estou a liderar aquela equipa. E acho que isso deve estar bem presente. Se calhar eu sou, nesse aspecto, sou exigente mais comigo, se calhar, não sei. Mas sou assim. Porque se nós estamos à frente de uma determinada equipa, temos que ser efetivamente rígidos. Temos os nossos bons momentos, temos os momentos de rir, mas também temos os momentos que não é para rir e é para partir a loiça e as coisas têm que ir para a frente e têm que ir para a frente bem. Pronto, é um bocadinho por aí e cada dia é um dia diferente. Porque todos nós temos os Uhum. nossos bons dias e os maus dias, temos os nossos problemas de casa. E queiramos ou não, também os levamos para o local de trabalho, não é? E então é preciso ir gerindo isso dia a dia, caso a caso, e tentar levar as coisas a melhor porto, não é? É claro que muitas vezes tenho colegas, e agora voltando à parte do feminino, tenho colegas que olham e dizem, olha, esta ontem o marido estava chateado, já viste ela hoje como é que está? Há sempre aquela coisa de ser mulher. A mulher hoje não está bem, cometeu um erro, fez uma coisa que está errada, é porque é mulher, não é? Pronto, olha, não dormiu, o filho não deixou dormir. E, mas é muito importante que haja um foco e que esse foco seja seguido com rigidez, na íntegra e que tenha um objetivo. E o objetivo é chegar lá, independentemente de tudo aquilo que esteja à volta e que contrarie e que crie constrangimentos, não é? Exatamente. Olha, isso que acabaste de dizer, justamente quando a gente chega mal disposto e tal, é uma coisa que nós temos que aprender a lidar. E temos que desenvolver uma certa habilidade que ela recebe o nome de inteligência emocional. Nós, quando temos a nossa inteligência emocional muito bem desenvolvida, nós vamos saber quando dizer e quando não dizer. Vamos saber o que dizer e o que não dizer. Para quem dizer e para a quem não dizer. E como dizer e como não dizer. Porque, como a Tânia disse, muitas das vezes chega mal disposta. Mas tem que ter a inteligência emocional para, naquele dia, não descarregar as coisas em cima de pessoas que nem têm nada a ver com a sua má disposição. Porque a inteligência emocional, ela ajuda-nos a nós, por lá está, a gerir as nossas emoções e a razão em benefício próprio para ajudar a equipa a crescer. E Exatamente. é uma das habilidades. Existe um fórum econômico que houve na França, o ano passado, 2019. Para quem quiser pesquisar, dê uma pesquisada. É muito interessante esse artigo que fala das 10 habilidades do profissional do futuro. E a primeira habilidade que eles pontuam é justamente essa, a inteligência emocional. É muito importante. Porque todos nós temos os nossos dias de frustração. Todos nós temos aqueles dias maus. Mas é necessário a gente saber gerir as nossas emoções. Temos que ser Exatamente. inteligentes o Eu, suficiente. independentemente de ser mulher ou de ser homem, mas isso acontece mais com as mulheres, porque lá está, foi o que nós falámos há pouco, a mulher é mais sensível. Aliás, nós somos diferentes. O homem e a mulher, fisiologicamente, são diferentes, não é? E quer queiramos, quer não, uma coisa é estarmos a falar no ponto de discriminação, outra coisa é que somos diferentes e isso não podemos negar. E é muito mais frequente tu encontrares uma mulher, uma colega que está triste, que tem um problema familiar, que tem um filho doente, sobretudo os filhos mexem muito com as mulheres, muito. É o mais comum é olhar para uma colaboradora minha, para uma colega minha e perceber que ela não está bem. E chamar e perguntar o que é que se passa. E ela diz, eu estou triste, o meu filho está doente, eu não estou bem. Mais vale naquele momento tu pegares e dizeres, olha, vai para casa, deixa passar este tempo, vai tomar conta, vai resolver esse teu problema, amanhã volta diferente. Do que estares a forçar a pessoa a estar ali e que não está, na realidade, né? E não vai ser produtivo. Então é aí que entra realmente a parte da inteligência do gestor, do líder, de saber olhar mais a fundo para o seu colaborador, não como uma máquina, mas também como um ser humano, não é? É, é, é importante que
que haja também uma gestão de emoções no meio disto tudo, não é? Exatamente. Olha, aqui um amigo meu, Joelson, Prof. Ivan, tem, sem dar conta, está a desenvolver habilidades de psicologia. Olha, nós para trabalharmos com liderança de pessoas, gestão de pessoas, obrigatoriamente temos que saber bastante de Ah, psicologia. sim, sem Muito. dúvida, sem dúvida, E, sem inclusive, dúvida. quando eu estudava, era das cadeiras que eu menos gostava. Eu não gostava Também não gosto nada, muito. nada, 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 nada. Eu sempre gostei de coisas muito práticas. E tu sabes, eu sou professor e eu dou disciplinas práticas. Eu dou recursos humanos, o meu leque de formações é muito abrangente, graças a Deus. Mas a área que eu gosto de trabalhar é estatística, matemática, Não, 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 contabilidade. não. Eu adoro números. Isso. Mas também trabalho muito com a área de psicologia, desenvolvimento de líderes, formação de equipas e isso. Tânia, eu gostaria de saber, que é uma curiosidade que eu tenho para com todas as mulheres que eu vou entrevistar. Como é que tu desenvolves a tua equipa? Tem algum processo? Tem alguma formação que tu procuras todos os anos ou periodicamente dar, contratar? Como é que tu fazes para desenvolver a tua equipa de trabalho? Olha, antes de responder essa pergunta, vou começar por outro lado. Como eu te disse, eu quando comecei a trabalhar não tinha acabado o médio. E ao longo do percurso da minha vida profissional, fui encontrando várias situações em que me fez falta os estudos, obviamente. Mas ao mesmo tempo descobri uma paixão, que é o direito. Não só pela necessidade de resolver determinados problemas no campo jurídico, mas também desenvolvi essa paixão. E aos 30 anos decidi enfiar-me na faculdade. Pronto, a partir daí, lá está, como te digo, nós vamos aprendendo, sempre. E a partir do momento em que eu entrei para a faculdade e comecei a estudar, eu comecei a olhar para o campo da formação, apesar de que meu pai sempre primou muito pela formação dos técnicos e pela formação do pessoal, mas eu falo por mim, eu comecei a dar um valor completamente diferente à formação. Então, nós, quando fazemos a admissão dos nossos trabalhadores, e a maior parte já tem bastantes anos de casa, né? Apesar de estarem a entrar agora alguns novinhos, mas todos os anos, por exemplo, a equipa dos líderes diretos, eu nunca fui, por acaso eu nunca fui, o meu pai leva ao Brasil aqueles diretores à área financeira, leva um grupo de colaboradores para o Brasil para fazer um curso de gestão do HSM, que é muito procurado. Todos os anos vão ao Brasil. Infelizmente, este ano não vai ser possível por causa desta brincadeira, desta doença, que não é brincadeira nenhuma, mas então não vai ser possível. Mas todos os anos, isto já dura há 8 anos. Pronto, isso é para os de cima da pirâmide já. A nível geral, nós fazemos várias formações, quer na parte do peixe, quer na parte do sal para os trabalhadores de base, não é? Da parte da segurança, da higiene, da própria produção em si. A nível de recursos humanos, fazemos formações todos os anos com recurso a empresas daqui, de Benguela, que fazem, a nível de secretariado, igualmente. Agora, mais recentemente, tivemos formação em Excel avançado para as meninas da área do plano e da estatística. Portanto, estamos sempre a trabalhar na formação. Inclusive, temos um protocolo com o Piaget, passa a publicidade. Sem problema, eu também sou Na, parceiro deles. Inclusive, vou fazer uma formação para eles na próxima semana. Então, não tem problema. Pode publicitar. na área da investigação científica e eles estão a fazer a gestão do nosso laboratório de análises e nós fazemos um intercâmbio. Temos algumas bolsas lá no Piaget, infelizmente agora também está parado. Temos algumas bolsas de estudo de alguns funcionários que já são muito antigos, não tiveram a oportunidade de se formar a nível superior
estão a fazer a faculdade. Por outro lado, há os técnicos de análises clínicas que o Piaget está agora a lançar para o mercado, que também vão adquirindo experiência na área da análise do sal e por aí adiante. Então, é uma coisa muito importante e cada vez mais. Porque nós sabemos que na faculdade nós não aprendemos tudo. Aliás, não aprendemos quase nada. Essa é a realidade. E as coisas que mais me encantaram ao fazer a faculdade foi poder juntar a experiência profissional já que eu trazia já de mais de 15 anos e poder transpor essa experiência profissional então nos estudos que eu adquiri e aí realmente foi assim uma coisa maravilhosa, porque a realidade é que quando nós saímos da faculdade não sabemos nada. Temos teoria, não é? Não sabemos nada. Temos uma teoria e trabalhamos assim um bocadinho na lua. Achamos que as coisas estão assim como nós estudamos. E não é bem assim. Pois na vida real, não é? Na hora do batente muda tudo. Pois, E é muito, muito, muito importante a formação. E eu noto que cada vez que há uma formação, tu notas um desabrochar das pessoas. Notas a pessoa ganha uma alma nova, ganha uma vontade de trabalhar, um dinamismo e é muito bom. pois. Tem que ser Esse tipo, assim. esse tipo, esse tipo de coisa, ele sempre acaba por motivar os colaboradores. Existem Às vezes, motivações. às vezes Aham. até motiva demais, porque o que acontece muitas vezes é e acontece frequentemente, tu dás formação, formação, formação. Por um lado eu fico contente. Por outro, há empresas que fazem contratos de trabalho em que limitam as pessoas a dizer, olha, eu vou-te dar esta formação, mas tens que me dar X anos. Não, nós não fazemos isso. A pessoa faz a formação, dá o que tem que dar à empresa e se chegar aquele momento e quiser voar com as suas asas e ir construir a sua empresa ou mudar de sítio, está à vontade para isso. Mas acontece muito. A pessoa formar-se, criar ali aquele patamar, aquela confiança e depois quando está mesmo naquele ponto certo, aí diz, olha, pronto, vou abrir a minha empresa, vou-me embora, já não quero mais. Acontece, é frequente. Mas a vida é mesmo assim, não é? E a gente Pois, tem que ir à procura dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. É mesmo assim. pois, mas o importante é ficar sempre a boa relação, não é? Entre empregador e empregado, ou de ex-empregado. É sempre importante. Infelizmente nem sempre é possível, não é? Mas a maioria das vezes faz os possíveis. Pois, pois. Eu noto que, pelo pouco tempo que eu tenho vindo a conviver contigo, Tânia, eu noto que tu lideras muito a tua equipa, muito por meio da democracia. Eu noto que tu ouves muito o que eles têm a dizer, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Só pelo feedback que eu estou a ter aqui, que estamos a ter aqui na live, isso é bem notório. Isso é muito bom porque o líder, quando ele é democrático, ele dá oportunidade das pessoas exporem outras ideias que talvez nem a Tânia teria pensado. E aí consegue-se funilar melhor a ideia para se atingir, ou a estratégia para se atingir o resultado. Bom, Sim, pessoal, isso acontece frequentemente, é por aí. isso é bom. Pessoal, são 20 horas e 50 minutos. A nossa live é de duração de 1 hora, faltam 10 minutos. Então, quem quiser fazer uma pergunta, esteja à vontade. Eu sei que uma amiga minha, a doutora Andreia, ela fez uma pergunta. Eu vou rolar aqui para cima para ver. Tânia, ela pergunta o seguinte: o que farias se soubesses que um líder da tua empresa pratica assédio moral? Nossa, doutora, foi muito profunda. É assim, é possível, mas nós somos um grupo muito familiar. Eu não digo que não seja impossível, mas há de ser um líder que venha a entrar no futuro, porque dos que existem neste momento, não digo impossível, lá está, a gente não conhece as pessoas profundamente, mas certamente, se chegar ao meu conhecimento, vamos ter problemas, não é? Isso não há dúvidas nenhumas, não é? Isso, há ali determinados patamares que não podem ser ultrapassados. Há ali certas barreiras que têm que ser muito respeitadas. Sim. Olha, E eu primo muito por isso. Então, é muito pouco provável,
pelo tipo de ambiente que nós temos neste momento, mas espero bem que nunca venha a acontecer, não é? Pois, olha, eu quanto a isso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar para Jesus Cristo. Gosto mesmo Eu de olhar também. para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu olho para aquela mulher que foi apedrejada, que quando Jesus chegou, a mulher adúltera, que quando Jesus chegou, o pessoal todo dizia, olha, apedreja ela, porque ela é adúltera, apedreja ela. E Jesus olhou e disse, quem nunca errou, que atira a primeira Que pedra. atire a primeira pedra. Exato. Então, eu não estou a dizer que a gente vá cobrir o erro, não vá dizer o erro, mas todos nós estamos em constante desenvolvimento. Todos nós estamos propensos a errar. E eu acho que o meu papel como líder, ou enquanto líder, é resgatar, a palavra que eu posso usar melhor é essa, é resgatar as pessoas. Porque se ele fez isso, ele está perdido. E eu, como líder dele, eu preciso de cuidar dele. Obviamente, há pessoas que não aceitam nem ser cuidadas, nem se permitem. Aí, quando Pois, elas não isso se é outro permitem nem problema. ser cuidadas e nem quererem mudar, nós já não podemos fazer nada por elas. Mas Isso é enquanto eu outro puder problema. fazer, eu procuro resgatar sempre. Sabes que eu costumo dizer que quando tu tens um ambiente bom, um ambiente com uma boa energia, e quando tu tens uma base, uma equipa sólida, quando entra uma pessoa menos boa ou que não se enquadra com o espírito, com a solidariedade, com o espírito daquela equipa, essa pessoa sozinha acaba por se afastar, acaba por sair. Ela faz isso. Isso é verdade. É fácil identificar uma pessoa que não surja com as melhores intenções, mas para isso tem que haver uma equipa sólida, que se conheçam e que saibam trabalhar em conjunto. E aí tu notas logo quando entra uma pessoa que não se coaduna com o espírito que encontrou, com o espírito que há ali. É fácil de identificar. Para quem trabalha todos os dias em gestão de equipas, tu consegues perceber, às vezes só pelo olhar da pessoa, que não vai aguentar muito tempo aquele ambiente. Vais notar muito rapidamente. Exato. Olha, Tânia, como já estamos bem na nossa reta final, para fechar, eu gostaria que deixasses, sei lá, um conselho, uma mensagem, uma frase, um poema, o que te vier à cabeça, qualquer coisa que permita ou que inspire as pessoas que estão aqui a assistir-nos. Olha, eu primeiro queria agradecer-te a ti pela pessoa que és, pelo convite, pelo teu trabalho mais uma vez. Para aquelas meninas que, caso me estejam a ver e que trabalham comigo, quero agradecer a presença delas todos os dias na minha vida, que me trazem, que trabalham comigo, que me trazem muitas alegrias, que partilhamos as tristezas. Para aquelas meninas que estão a entrar agora, estou a falar para as mulheres, essencialmente, que estão a entrar agora para o mundo do trabalho, é importante que não olhem para o trabalho como só eu preciso de trabalhar e vou fazer qualquer coisa. Infelizmente, são tempos muito complicados em que nós precisamos de ganhar dinheiro e temos que nos virar de qualquer forma. Mas seja qual for a decisão que tomem, que vão procurar um emprego, que coloquem amor naquilo que estão a fazer. Porque com amor as coisas saem muito melhor e saem muito melhor feitas. Com amor as empresas desenvolvem melhor. Nós temos que ter orgulho daquilo que fazemos, temos que depositar amor no nosso trabalho e só assim então vamos chegar. Porque trabalhar só por trabalhar, porque ok, é mesmo isto, até para limpar o chão, nós temos que colocar amor no chão e no balde e na água para aquele chão ser bem limpo e para estar a casa bem cheirosa. Então, independentemente do tipo de trabalho que seja, que coloquem amor e que tenham um objetivo e que sigam, porque vencer não é impossível. Custa muito, mas não é impossível. Isso é verdade. Olha, Tânia, mais uma vez eu agradeço-te por teres aceito esse desafio, esse convite. Agradeço a todo o Eu é que pessoal que esteve agradeço. aqui conosco presente. Lembrando, pessoal, que este é um projeto que eu estou a fazer em parceria com uma empresa chamada Betan People, que é uma empresa portuguesa e angolana ao mesmo tempo, que é para o lançamento de um curso que eu vou dar no mês de outubro.
E então isto é para promover o curso e, obviamente, trazer sempre algum subsídio à nossa sociedade e a todas as pessoas que nos acompanham. Tenho estado a desenvolver esse trabalho já há algum tempo. Era sempre de forma presencial, mas agora essa pandemia meio que desafiou-me a trazer para o mundo digital. É um E desafio. É um desafio e estás-te a provar a ti próprio que és capaz disso, estás a ver? Vamos pois, buscar aquilo que a pandemia tem de melhor. exatamente. Eu digo sempre que a tecnologia está a levar-nos para um futuro ainda desconhecido. Ninguém sabe onde vamos parar com essa tecnologia, mas eu É sei verdade. aonde eu vou parar. Eu digo sempre isso. Eu não sei aonde a tecnologia vai nos levar, mas eu sei aonde eu quero ir. Porque Muita força. existe um ditado que diz: quem não sabe para onde vai, já chegou. E eu ainda não cheguei. Eu sei exatamente aonde eu quero chegar. E eu espero que É todo mesmo. mundo aí também saiba exatamente aonde quer chegar. Tá bom? Vamos Tânia, lutar por olha, isso. muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu, Pessoal, Evandro. Um beijinho muito grande, muita força e continua sempre assim, vai longe. Um beijinho para todos obrigado. também que estiveram a ouvir. Pessoal, lembrando que toda quarta-feira vamos estar aqui. Na próxima quarta-feira vamos estar aqui novamente com outra mulher que também é grande líder de um certo nicho de negócios. Trouxe a Tânia aqui, ela trabalha em múltiplos negócios. E depois vamos ter aqui já no amanhã, já vai ter o lançamento do vídeo no meu Instagram, já com a outra mulher na qual vamos estar aqui na próxima quarta-feira. Tá bom? Por hoje é tudo. Obrigadão a todos e gratidão.